Eu fui basicamente expulso da minha igreja por ser gay. Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo ao meu canal, JG. Hoje a história que eu vou contar pra vocês não é a história de um outro alguém, é a minha história. E que eu realmente demorei muito tempo pra gravar sobre isso, falar sobre isso, porque eu primeiro precisei superar isso. Eu vou contar um pouco da minha trajetória na igreja, de como eu entrei, de como eu saí de lá. E esse aqui não é um vídeo simplesmente pra difamar alguma igreja ou querer prejudicar alguém. É pra contar a minha história porque eu tenho certeza que tem gente que me acompanha e tem gente que tá chegando nesse vídeo que passaram ou estão passando por coisas semelhantes. E eu acho que a gente poder compartilhar o que acontece com a gente traz luz para clarear um caminho tão sombrio como esse. E quando eu digo caminho sombrio, é o julgamento, é a falta de amor, enfim, vamos lá. Eu fiz recentemente essa postagem no meu perfil do Threads. Hoje, fazem 5 anos que fui expulso da minha antiga igreja por ter me assumido gay. Onde pregavam amor ao próximo, só recebi ódio, julgamento e mentiras. A religião nessa igreja é só negócio e dinheiro, nada de fé. E vocês vão entender o porquê que eu falei isso aqui. São palavras fortes, são frases fortes sim, mas porque eu vivi tudo que eu vivi, tá? Vamos lá. Eu entrei nessa igreja por volta ali de 2016, 2017, tá? Não me lembro exatamente a data, não. E fiquei nessa igreja por muito tempo, até meados de 2021, 2022. Então foi muito tempo. Eu nasci em 2000, eu tenho 25 anos atualmente. Então eu passei da minha adolescência para a fase adulta frequentando essa igreja. Desde quando eu entrei, eu sempre fui artista. Eu sempre gostei muito de mexer tanto com marketing, artes digitais, desde canto e teatro. Então, todas essas coisas eu sempre gostei muito de fazer. Eu entrei nessa igreja e quem já frequentou igrejas ou frequenta sabe muito bem como é. A gente entra e começa a se integrar às coisas, né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu definitivamente fui muito apaixonado pela obra, sabe? Por tudo que a gente construiu junto naquele lugar, ver aquele lugar crescer, ver aquele lugar, sabe, acontecer, mais membros chegarem. Até o ponto que eu comecei a cantar na igreja, né? Depois de um pouco mais de um ano frequentando o local. Fui ministro de louvor por muito tempo. Eu liderava o meu grupo, inclusive. Eu era o cantor principal e definia as músicas, enfim. Eu cantava na maioria dos cultos da igreja, ao mesmo tempo que liderava a equipe de comunicação da igreja. Hoje em dia eu mexo com comunicação na minha vida toda, né? Tanto no JG Tech quanto aqui no JG. O canal tem sido reconhecido por muitas coisas, mas eu já trabalho com comunicação desde essa época da igreja. Eu sou muito grato por tudo que eu aprendi lá e descobri, tanto sozinho quanto com outras pessoas. Então assim, eu só tô falando isso pra falar pra vocês o quanto eu era dedicado à obra. Eu era líder de marketing e eu também era ministro de louvor na igreja. Passados ali, até mais ou menos o ano de 2020, pessoal, tava tudo que mais ou menos ok. Tinha algumas coisas que aconteciam no altar que eu não concordava tanto, mas o que me atraiu para aquela igreja desde o início foi o amor. Por quê? Quando eu tava dos 16 para os meus 17 anos, eu tive depressão. Eu realmente tive pensamentos que eu não gostaria de ter, não quero ter nunca mais, que são pensamentos que tirariam o meu prazer de viver e literalmente eu deixaria de viver. E esses pensamentos, quando eu tive eles, o que eu encontrei de saída foi realmente um lugar que propagava ou dizia que entregava o amor de Cristo, em que era o acolhimento, o amor, o respeito. E eu acho que a maioria das pessoas, quando se entrega a uma congregação, ela tá procurando um refúgio, ela tá procurando uma saída de uma situação difícil que ela tá passando na vida. Esse foi o meu caso e esse é o caso da maioria das pessoas que eu já conversei sobre congregações. Se não é por isso, geralmente a pessoa vem de um berço que já tá acostumado já a viver uma religião específica. Enfim, o ponto é que eu fui para essa congregação buscando realmente tirar todos aqueles pensamentos ruins que tinham na minha cabeça. E eu, até certo ponto, havia conseguido, tá? Não pelos motivos que vocês acham que eu tinha, mas porque realmente em Deus, no amor que Jesus propagava, eu consegui encontrar um refúgio. E não pela organização das pessoas que propagavam essa tal coisa. Enfim, a certo ponto da vida a gente vai se descobrindo. E galera, desde muito pequeno, eu sempre me entendi como uma pessoa gay. Eu acho que eu nunca falei isso na internet. Sempre me entendi assim, porque não foi uma escolha que eu fiz. Ninguém faz essa escolha. Porque, sinceramente, escolher isso hoje significa você ter a noção de que vai passar por discriminação, por preconceito, por vetação, por ser barrado em várias coisas diferentes da sua vida. Significa, em vários aspectos, sofrer. Eu sou muito feliz do jeito que eu sou. De verdade. Eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Eu só tô dizendo que pelo mundo que a gente vive, há realmente muito julgamento, muita represália. Tem países que eu não posso entrar por ser quem eu sou.
sou, só pra vocês terem uma ideia. E voltando pra igreja, eu fui muito tempo dedicado à obra. E enquanto eu estava na obra, eu dedicava à obra. Desde quando eu entrei naquela igreja, sempre foi ministrado no altar que pessoas como eu iriam para o inferno. Que pessoas como eu, se não me convertessem, iriam para o inferno. Não tinham mensagens de acolhimento. Inclusive, eu me lembro que no segundo ano que eu estava nessa igreja, eu fui para um retiro de jovens. E nesse retiro, eles deram uma lista de pecados pra gente marcar. Que se você tivesse marcado aqueles pecados, você teria que fazer umas horas de oração ali. E essa lista, inclusive, ela até viralizou nas redes sociais. Eu tô colocando aqui na tela. Foi essa lista aí, exatamente essa, que eu tive que preencher. Então, se você tivesse feito crisma ou qualquer outras coisas que estão aí nessa lista, quanto mais pontinhos você marcava, mais podre você se sentia. E eu não acho que teve uma conversão da ideia ali. Você marcou tudo isso aqui, mas Cristo tá te acolhendo. Não, foi uma questão de julgamento mesmo. E eu já tava ali com meus 17 anos, tinham jovens de 14, 13 no mesmo retiro que eu, preenchendo a mesma lista, cara. Enfim, mas a gente dentro do contexto da congregação, a gente não entende a gravidade de certas coisas. Beleza. No meio da obra, gente, eu era muito dedicado, eu não fazia as coisas que eu gostaria de fazer por estar dedicado à obra. Eu era muito dedicado ao Ministério de Louvor, eu era muito dedicado ao Ministério de Marketing, tá? Até que chegou um certo ponto que eu fiz ali meus 20 anos. E, cara, a coisa começou quando eu decidi pintar meu cabelo. Assim, eu pintei meu cabelo de azul, eu fiz algumas mechas azuis no meu cabelo, porque eu achava muito legal, de verdade. Tinham outros ministros da própria igreja que tinham cabelos pintados, então não via problema, mas era o cabelo amarelo, um cabelo verde, um cabelo branco. Beleza, pintei de azul, não deu BO nenhum. O pastor da igreja até elogiou, inclusive. Depois eu pintei de cinza, todo mundo elogiou. Aí passou uma semaninha, mano, que eu pintei o meu cabelo com mechas rosas. Meu cabelo era cacheado, um pouco maior que isso aqui. Eu fiz algumas mechas rosas no meu cabelo. Todas as outras vezes, tá, que eu pintei o cabelo, eu tive que cantar na igreja, normal. Todo mundo aceitou de boa. E aí eu fiz as mechas rosas. Pra quê? Quando eu cheguei na igreja, o culto, ele tava 20 minutos pra começar. O pastor já tava lá no púlpito se preparando. Já tinham vários membros na igreja só aguardando o culto começar. Eu tava chegando na igreja. O pastor em cima do púlpito olhou pra mim. João, isso aí não é cabelo de homem, não. Ele em cima do púlpito. Todas as pessoas olhando. E eu entrando na igreja. João, isso aí não é cabelo de homem, não. Aí eu falei, como assim? Aí ele, cabelo rosa, não é cabelo de homem. Eu fiquei calado, só que aí eu olhei pra blusa dele, a blusa dele era cheia de pontinhos rosa também. Eu falei, pastor, você já olhou pra sua blusa? E aí eu simplesmente virei as costas, pessoal, e saí. Porque eu fiquei muito, muito constrangido neste momento. Que eu ia cantar no dia, tá? E eu chegando na igreja, o pastor lá em cima, não sei se ele achou que era uma brincadeira, mas francamente, a gente sabe que não é, decidiu falar isso do meu cabelo. Isso aí não é cabelo de homem, não, para todas as pessoas que estavam na igreja, imediatamente olharam para mim e começaram a me julgar. Pastor sabendo da minha história de depressão e ansiedade, tá? Isso para mim foi o primeiro baque que eu tomei. Após esse dia, eu lembro que isso foi numa quarta-feira, que foi no culto de quarta. Eu tava escalado para cantar no domingo também, mas no sábado o pastor me mandou mensagem e falou assim que eu não poderia ministrar mais e que eu precisava orar um pouco. Ou seja, me colocou no banco, né? Quando coloca o crente no banco é porque ele não pode mais exercer as atividades da igreja porque ele tá em pecado. Porque eu pintei meu cabelo. Uma coisa que aconteceu em paralelo, pessoal, é que, como eu mencionei, eu sempre fui artista. Sempre lançava as minhas músicas nas plataformas digitais. Tem até hoje, tá? Pra todo mundo ouvir. Se você pesquisar João Gomes, vai aparecer o João Gomes Vaqueiro, mas vai aparecer logo embaixo com as minhas músicas gospel, que eu lancei naquela época. Então eu lançava muita música, tá? Os membros da igreja, inclusive, conheciam muito das minhas músicas, ok? Certa vez, eu decidi lançar uma música chamada Desejos, e que falava exatamente sobre o que eu estava vivendo, não explicitamente, porque eu sabia a merda que ia dar se eu falasse explicitamente. E eu lancei a música falando assim: às vezes estou num momento de dor que não consigo explicar, sentimento tão confuso, desejos tão profundos, não sei se dá pra controlar, pelo menos achei que não. E aí, numa outra parte da música eu falava assim: queria realmente entender o que eu fiz pra merecer
Tanta confusão dentro do meu coração. Era uma música de desabafo com Deus, porque vivendo aquela congregação, me entregando a obra e sendo questionado todos os dias em cima do altar que eu iria para o inferno por ser quem sou, mesmo não praticando as coisas que eu gostaria de fazer, mesmo não me relacionando com quem eu gostaria de me relacionar, é óbvio que a gente entra em questionamento. E eu expressava esses questionamentos através da minha arte, através das minhas músicas. E essa música era uma oração que eu fiz. E no final dessa música, eu lembro que eu senti muito forte no meu coração de colocar a frase: Ei, filho, tudo tem o seu tempo. Ei, filho, tudo tem o seu tempo. Naquela época eu não entendia. Eu achava que tinha o tempo de eu me libertar desse sentimento, de simplesmente ser curado disso e virar um hétero raiz. Bom, eu no banco da igreja, sem poder exercer nada em relação à arte de cantar, eu continuei lançando as minhas músicas, lancei essa, o pastor ligou pra mim, reclamando da música. Eu falei, não, música é só oração mesmo, ela pode ser interpretada de muitas formas e tal. Ele ficou realmente muito incomodado com essa música, mas enfim, essa parte aí ele deixou passar. Só que aí chegou um ponto, galera, que essa parte foi muito frustrante, porque eu era muito comunicativo com as pessoas na igreja, eu tinha um grupo de amigos muito grande, inclusive as pessoas que eu liderava no Ministério de Comunicação. E certa vez, alguns dias antes de um tal ocorrido que eu já vou contar, essas meninas que eu liderava, não sei como fizeram isso. Elas invadiram as minhas redes sociais, tiraram prints de algumas conversas e modificaram essas conversas para parecer que eu tava flertando com gente de dentro da igreja. Isso é crime, claro. Na época eu não fiz nada. E elas pegaram esses prints, mostraram pro pastor, só que eu fiquei sabendo desses prints antes. E o que aconteceu? Eu ainda estava liderando o Ministério de Comunicação. O pastor me chamou para uma reunião na igreja no sábado de manhã, domingo de manhã, se eu não me lembro. Eu cheguei lá e ele falou assim: João, eu senti no meu coração, Deus tocou no meu coração que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu falei, como assim, pastor, tô fazendo alguma coisa errada? Eu não vou te falar, mas Deus tocou no meu coração que é alguma coisa relacionada às suas redes sociais. Eu falei, Deus tocou no seu coração sobre minhas redes sociais? Sim, João, eu senti no meu coração e baseado nisso, eu queria que você tirasse um tempo para poder refletir e se curar dessas coisas que você anda fazendo. Eu falei, mas que coisas, pastor, que você acha que eu tô fazendo? Bom, chegou até mim algumas conversas que você tá tendo com membros da igreja. Eu falei, chegou até você? Foi? Chegou até mim que você tá... Aí ele usou o termo dele, que eu não lembro agora, que você tá flertando com alguns membros da igreja. Membros homens, João. Eu falei, pastor, por favor, seja sincero comigo. Quem que chegou e te falou isso? Quem chegou até você e te contou isso? E por favor, não coloca o nome de Deus no meio, como se Deus tivesse te falado que isso aconteceu. Aí ele falou, não vem ao caso quem falou. Mas eu sabia quem tinha falado as coisas pra ele, sabe? Foram essas meninas que inventaram os prints. E fizeram, inclusive, os prints no Canva, mano, que depois eu consegui ter acesso às paradas. A partir daí, eu resolvi não discutir mais, sabe, com ele. E eu vi que tava rolando algumas coisas nos bastidores da igreja pra tentarem me afastar. Inclusive essas meninas que eu considerava muito minhas amigas. Iam na minha casa, eu ia na casa delas. Os outros meninos também que eu liderava. Ia na minha casa, eu ia na casa deles. A gente ia no aniversário um do outro. Eu vi o esforço que eles tiveram pra poder me prejudicar. O pessoal que cantava comigo e tocava comigo não queria mais tocar mais comigo por conta dos rumores que estavam dentro da igreja. Porque as meninas não mandaram esses prints só pro pastor. Elas propagaram isso dentro da igreja. Teve um dia que eu cheguei na igreja e tava todo mundo olhando pra mim, como se eu tivesse feito alguma parada, como se eu tivesse traído todo mundo ali. E depois que eu saí da escola, cara, as únicas pessoas que eu tinha na minha vida, além da minha família, eram aquelas pessoas da igreja, era o meu ciclo social da igreja, eram os meus amigos da igreja. E todas as pessoas que eu achavam que eram as minhas amigas não me deram o benefício da dúvida, não me deram o benefício de falar, será que o João faria isso enquanto ele tá em cima do altar? Não me deram. Só teve uma pessoa que, mesmo com todo mundo falando na cabeça dele, ficou do meu lado. Só teve uma pessoa, que inclusive essa pessoa depois saiu daquela igreja por descobrir o quão tóxico era. Mas todas as outras pessoas que eu conheci há mais de 10 anos, 15 anos, se afastaram de mim por conta de um rumor, por conta de uma informação que não era real. Eu tava tanto tempo nessa igreja que, quando isso aconteceu, isso acabou comigo. Eu me aprofundei muito na ansiedade. E a única coisa que me sustentava era orar e falar com Jesus o porquê que isso tá acontecendo, Eu sempre me expressei muito através da arte. E depois de uns meses que isso aconteceu, obviamente,
ainda estava na congregação, mas não ia mais tão frequentemente, eu decidi lançar uma música que eu tinha escrito em um dia de ansiedade. E a música, inclusive, se chama Ansiedade. E que eu tava falando, não, cara, eu não mereço ficar sentindo esse sentimento por conta das pessoas. Eu não mereço estar sentindo toda essa aflição por conta das pessoas. E a música, ela falava assim, todo dia acordo com preocupações, todo dia acordo, são muitas aflições. Fico pensando, cadê minha liberdade? Não aguento mais de tanta ansiedade. Não quero isso, não. E essa música eu lembro que eu escrevi ela em 2 períodos. A primeira parte foi escrita antes de eu sair da igreja, porque em determinado ponto eu cheguei a conversar com esses meus amigos. Eu nunca recebi tanto gelo na minha vida, tanto desprezo das pessoas de dentro da igreja por conta de um rumor. Todo mundo me abandonou. E chegou um ponto que eu resolvi sair, né? Porque eu já tava sofrendo demais, porque eu me reprimi um tempão buscando o amor de Jesus dentro da igreja, que esse sim eu encontrei, mas em que as pessoas pregavam tanto o amar ao próximo como a ti mesmo, o respeito a todos, que quando eu mais precisei do amor deles, eles não me deram. Daí a segunda parte da música eu compus logo após que eu saí da igreja, com uma parte meio falada na música, que fala, fui ingênuo ao confiar, só fingiam se importar. Na verdade me amavam só se eu podia ajudar. Hoje estou vivo, pleno, cativo, amando a mim mesmo e a todos que eu conheço. Pude perceber que a minha ansiedade era causada por pessoas que não me amavam de verdade. Essa ansiedade pode até voltar, mas a certeza que eu tenho é que eu sou forte pra aguentar. Essa música, ela anda comigo até hoje porque ela foi o que segurou a barra, sabe? E quando eu lancei essa música, eu lancei um pouco depois de sair da igreja. A minha mãe ainda frequentava essa igreja e ela não sabia de toda a história. Quando eu contei toda essa história pra ela, ela decidiu se afastar também. E quando eu lancei essa música, ela viralizou nas minhas redes sociais e também no bairro onde eu morava. Obviamente, os membros da igreja ficaram sabendo parte da história, de toda a sacanagem que aconteceu nos bastidores daquela igreja e outras coisas também relacionadas a dinheiro. Só um exemplo, eu me lembro que quando eu tava ali no ápice de cantar as músicas na igreja, né? Eu era ministro de louvor domingo de manhã, quarta de noite, domingo de noite. Teve um dia que eu fui cantar uma música, que era uma música nova, gospel, e o pastor, 10 minutos antes do culto, ele chegou em mim e falou, João, essas 2 músicas aqui, elas são muito novas, né? Assim, pro público mais jovem, a letra é até bonita, mas vamos colocar aqui Porque Ele Vive e uma música mais velha, porque é o público mais velho que geralmente dá o dízimo e oferta na igreja. Vocês entenderam? Ele pediu pra eu mudar a música do repertório da igreja, porque na cabeça dele a gente tinha que agradar quem dava mais dízimo e oferta dentro da igreja. E não porque o meu repertório, a minha ordem das músicas contava uma história. E não porque o meu repertório fazia as pessoas refletir sobre a própria vida ou encontrar Jesus. Não, ele queria um repertório de música que agradasse as pessoas mais velhas da igreja pra simplesmente essas pessoas darem o dízimo e oferta. E um cachê a mais. Então, quando eu falo que eu fui indiretamente expulso da igreja, foi porque tudo isso foi acontecendo que eu não tive outra escolha. E por mais duro que foi, ter saído daquele lugar foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. As pessoas, depois que descobriram toda a história que aconteceu comigo naquela igreja, foram saindo daquela congregação. Hoje em dia, essa filial da congregação não existe mais. Essa congregação é uma congregação muito poderosa no Brasil inteiro. Mas essa especificamente que aconteceu, essa treta, ela não existe mais, ela foi fechada poucos meses depois que eu saí. Não tô falando que foi por conta de mim. Teve diversas outras situações absurdas que aconteceram naquele lugar que eu espero que ninguém passe por isso. Mas eu tô contando 60% do que aconteceu comigo naquele lugar. Depois que eu saí de lá, eu me desconectei também do mercado gospel. E eu falo mercado gospel porque é um mercado em que você produz músicas pra ganhar streams e ganhar dinheiro. Eu me desconectei desse mercado porque eu não queria fazer música só pra isso. A gente produz música pra ganhar dinheiro sim, e tá tudo bem. A gente só não pode mascarar isso como, a gente tá produzindo pra Jesus. Não é só isso. E o pessoal fazendo música viral, música que tá viralizando lá fora e traduzindo a música pra cá, sem nenhum sentido, só pelo comercial. Isso também é uma coisa que me enojou e eu saí. Depois disso, eu resolvi mudar o meu gênero de música pra música pop. As músicas gospel que eu tinha lançado, deixei todas no ar, mas criei um perfil separado
que é o JG. Você também pode pesquisar JG em todas as plataformas digitais, que tem as minhas novas músicas falando de vida pessoal, que é outra pegada, né? Outra pegada. João, hoje em dia você não é mais cristão? Eu não me considero cristão mais. Eu acredito em Deus, eu acredito que há uma força que zela por mim, que tá comigo todos os dias e que sinceramente me sustenta quando eu tô na merda. Falando muito sinceramente com vocês, mas eu não consigo mais olhar para a maioria dos templos. Eu sei que existem exceções, tá? Eu não consigo mais olhar para a maioria dos templos e ver Cristo ali. Amar o próximo como a ti mesmo. Principalmente esse, sabe? Esse mandamento. Eu não consigo ver isso ali mais. Eu vejo um amar o teu próximo se ele der o dízimo. Amar o teu próximo se ele tá seguindo exatamente o que você tá falando. Amar o teu próximo se ele for especificamente o que você quer. E ainda assim com asterisco. O que eu fiz depois disso tudo foi focar em mim e na minha relação com o que há de maior no mundo. Que há de maior com o que a gente sente. Eu acredito realmente em alguma coisa. Eu não sei definir o que é. Não sei definir o que é. Mas hoje eu me sinto livre pra ser quem eu sou. Eu me sinto livre pra falar com as pessoas e eu sinto que eu ajudo muito mais. Eu me sinto livre pra comunicar. Eu sinto liberdade. A liberdade me chamou de canto e disse assim: não deixe nada te dizer quem você é. Você é o que vê em mim. O que eu vejo em Jesus? Eu vejo amor, eu vejo empatia. É isso que eu vejo. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco da minha história na música, eu conto pra vocês também. Eu já fiz teatro, já fiz muita coisa, mas eu queria trazer esse vídeo aqui porque, infelizmente, ontem, dia 31 de julho, foi o aniversário de toda essa treta. Fazem quase 5 anos que isso aconteceu. E eu quis compartilhar um pouco com vocês tudo isso que aconteceu comigo, tá? Comenta aí o que você achou, se você tem uma história parecida, se aconteceu alguma coisa com você. Vamos compartilhar as experiências aqui no chat. Vamos todo mundo ser respeitoso um com o outro também, tá bom? É isso, povo. Obrigado por me acolher, por me acompanhar. Se inscreve, deixa um like e assiste o vídeo que vai aparecer aqui no final. Tchau.